Qual, Renata? O Augustinho, tu viu? Na verdade, hoje a gente vai falar, né, gente, da genealogia do poder e a arqueologia do saber, né? Que a gente vai falar um pouco da história da psicologia. A gente não tem como falar de psicologia, e das questões psicológicas, né, que estão aí hoje, sem pensar nos determinantes sócio-históricos disso, assim, né? De que a psicologia não é uma ciência neutra, né? Que simplesmente surge do nada, assim, né? Então o conceito de psicopatologia, o conceito de doença mental, né? A relação o que que é a loucura, né? Quais são os aparatos médicos, né? Os aparatos sociais que vão tratar, né, da psicologia, os aparatos discursivos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma rede de saúde mental, né, que tem médico, que tem psicólogo, que tem fisioterapeuta, que tem indústria farmacêutica, né? Existem legislações, existem protocolos, existem morais, existem conceitos, né? A loucura é algo que muda ao longo do tempo, né, a partir de uma discursividade moral, né? Então, hoje, por exemplo, agora não sei, eu tenho recebido no Instagram, né, gente, propaganda de camisetas do TDAH. Não sei se alguém já recebeu isso. Então, para quem tem TDAH, aí é bacana, assim, tu pode comprar uma camiseta dizendo assim, sou TDAH, né? Não me repare, eu sou TDAH, ou TDAH com muito orgulho. Tem de autismo também, né? Do tipo, autista com muito orgulho, orgulho autista. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas tem, né? Na verdade, a psicopatologia e a questão dos diagnósticos, elas são uma grande máquina que vai colocando todo mundo para dentro, né? Então, existem os manuais psiquiátricos de doenças mentais, né? Que são as classificações dos transtornos que são catalogadas. Isso tem uma história, né, gente? Isso tem uma história bem interessante, assim. Vão incorporando cada vez mais pessoas, né? Digamos assim, a loucura ela vai se tornando cada vez mais cotidiana, né? Na minha época da faculdade, quando ainda existiam manicômios, né? Os manicômios estavam começando a terminar a partir da a lei, quando eu entrei na faculdade em 1994, a lei antimanicomial, que é de 1988, ela estava sendo recém-implementada, né? Então a gente tinha a ideia cristalizada da loucura, né? Da loucura como alienação, né? Então a gente pode ir lá para a história da loucura, né? A gente vê um divisor de águas na história da loucura. Primeiro, para quem assistiu o filme Augustine, né? Aquele hospício se chamava La Salpêtrière, né? E ele era o maior manicômio da França, né? O que que é um manicômio? Um manicômio é uma casa de saúde mental, né? Tem uma história, né? Que é a história das grandes internações, dos grandes confinamentos que vão acontecer na Europa. Isso, gente, tudo a gente está falando de um paradigma europeu, né? De um paradigma eurocêntrico. Essa história, essa psicologia, essa psiquiatria, esse modelo de saúde mental é um modelo de saúde mental eurocêntrico, né? Ele vai chegar no Brasil no século XIX, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, né? Tudo o que acontece na França, por exemplo, ali a Salpêtrière, né? Tudo que acontece na França vai acontecer quase um século depois no Brasil, né? Então, lá no final do século XVIII, né? Qual é a história, né, gente? A gente vai ter a Europa na Idade Média e as colônias, né? A gente tem que, logo depois da Idade Média, vai ter a expansão colonial, né? O massacre,
o massacre mesmo colonial, né? A expansão disso, né? A ideia, bom, de tentar impor, que eles vão exportar para as colônias um modelo europeu, né? Então eles vão instalar entrepostos, né? E o mundo vai começar, vai acontecer primeiro a exploração agrícola e depois o início de um processo de urbanização, né? Porque eu vou precisar manter, de certa forma, um aparelho militar colonial nos países periféricos, né? Nos Estados Unidos, na África, né? No Brasil, né? América do Sul, né? Então, mais ou menos, né, essa ideia, né, da doença mental, da loucura, ela vai ser atribuída. Vocês conhecem a história para quem estuda um pouco de mitologia grega, né? A loucura vai ser uma espécie, né, dentro da mitologia grega, atributo dos deuses, né? Alguma coisa acontece com aquela pessoa e ela fica fora de si, né, por algum feitiço, né, por alguma coisa que vem de fora, assim como o sonho, né, gente? O sonho, quem vai começar a trabalhar a ideia do sonho como algo que é nós que sonhamos, né, que sonho é algo do sonhador, e ele é uma produção psíquica, é Freud. Freud mesmo, na interpretação dos sonhos, vai falar, né, que os povos antigos na Grécia, Fenícia, todas as civilizações, vão dizer, bom, o sonho é algo que vem para ti, ele é um sinal, né? Ele é algo que são os deuses que colocam na tua cabeça, né? Assim como a loucura também, a loucura vai ser algo que os deuses colocam na nossa cabeça, assim, na antiguidade, né? Então tu vai, desde aí vão ter vários mitos, as possessões demoníacas, tem histórias na Bíblia, inclusive, né, de Jesus Cristo tirar o demônio, né, e essa ideia de que algo vem de fora, né, e aí começa a surgir essa expressão alienação, né, que é o alienado, né, a alienação é tudo aquilo que está por fora, né, então eu estou por fora, alienado, alien, né, a palavra alien vai se referir também ao estrangeiro, né? E depois, mais recentemente, a ideia do alienígena, que é aquela criatura que vem de outro planeta. Então, aquele que está por fora, o alienado, porque vem alguma coisa de fora, né? Uma possessão demoníaca, um feitiço. Tem várias histórias, né? O mito de Dionísio. Vocês que são de letras devem estudar a mitologia grega, né? Literatura grega é muito bom, né? Então, a gente tem aquela peça, não sei se vocês conhecem, As Bacantes, né, onde Dionísio chega numa cidade, acho que chega em Tebas, não em Tebas, ele volta para Tebas, né, e aí vem ele espalha toda aquela loucura, né, daquelas mulheres que são extremamente violentas e fortes, né, as enfeitiçadas, Eumênides, acho que eles chamam, né? E o mito de Dionísio está muito ligado a essa ideia da loucura, o despedaçamento, tem rituais dionisíacos de canibalismo, a ideia do vinho, né, do vinho, mas o vinho como o vinho dionisíaco como o vinho da loucura, né, o vinho da desrazão, né, do enfeitiçamento. Assim como aí vai começar a ideia, né, da Idade Média, daquele domínio masculino dos padres e dos reis, e vai ver as mulheres, que são mulheres que não se submetem a esse lugar de mulher submissa, né, de mulher esposa, mãe, enfim, né, escrava, de certa forma, do homem, que vão ser as bruxas, né? Tem um filme espanhol muito bom no Netflix chamado Silenciadas, que trata justamente da Inquisição espanhola, né? Que são quando os caras vão fazer as primeiras navegações, né? Daí chega a Inquisição se aproveita que os homens militarizados saem daqueles povos e eles entram para fazer os julgamentos sumários das mulheres. Então eles
eles aplicam a tortura, né, gente? A tortura na Inquisição, ela vai ser um método de obtenção da verdade, né? Hoje a gente fala da tortura como a gente da tortura no regime militar, né, onde o cara torturava os políticos para os políticos eram as pessoas eram os dissidentes os dissidentes políticos são torturados para delatar os companheiros e tal, atividades subversivas, né? Agora, na Idade Média, era o Santo Ofício, né? Que era um método para que as pessoas falassem a verdade, para que aquelas pessoas falassem a verdade. Isso era registrado num auto, numa ata, né? Então, as mulheres, né, que vão praticar medicina, né, que vão praticar rituais antigos de fertilidade, que vão ser rituais arcaicos, celtas, né? Isso tudo vai ser considerado pela Igreja Católica como algo do demônio, pacto com o demônio, né? As mulheres, o feminismo, né? A questão do feminismo. Mais tarde vai ser chamado de feminismo e tal, então a gente vai ter a Santa Inquisição, que é esse predomínio do masculino e tal, sobre todas as formas subversivas, né? Justamente essa ideia da possessão demoníaca. Então, aos poucos, né, vai surgindo, né, toda uma ideia, vai acabando a Idade Média, vai entrando a ideia do... A Idade Média vai representar um certo confinamento, né, na Europa, nos castelos, nos feudos. Então, eu vou ter nas igrejas, né? Então, a palavra sala de aula, ela vai estar ligada diretamente à ideia da cela, do claustro, né? Onde os monges vão estar enclausurados, o lugar onde as princesas vão ser enclausuradas, né? Aí vai ter o feudo em volta daquele castelo, né? Aquela relação orgânica de suzerania e vassalagem. Daí eu vou começar na Europa a ter aquela, vou começar as monarquias absolutistas, né? Aqueles senhores feudais. Então os castelos vão ficar maiores. Eu vou começar a ter a construção dos burgos em volta dos castelos, né? Então, a educação, né? Bom, para tu ser educado, geralmente o conhecimento estava dentro das igrejas, das bibliotecas, enfim, né? Depois vão acontecer as cruzadas, e muito do conhecimento que a gente tem hoje vem, né, do intercâmbio dos europeus com as guerras contra os mouros, né? Aristóteles é um caso disso. Aristóteles, a gente só lê Aristóteles e muitos outros pensadores gregos, porque quem os conservou foram os árabes, que tinham uma cultura super avançada de medicina, de matemática, de astronomia. Inclusive, as grandes navegações só foram possíveis graças a instrumentos que vieram das cruzadas, né? É muito diferente do que acontece hoje, né, no Oriente Médio, claro, que houve uma degradação, guerra, interesse, petróleo, né? Então, os mouros que os cristãos combateram nas cruzadas, eles não eram os mesmos muçulmanos de hoje, né? Que são analfabetos, que são obscurantistas, que formam organizações tipo o Talibã, né? Essas organizações radicais e tal, não, era uma cultura super avançada, né? Foram os guardiões da filosofia ocidental, né? Da onde as cruzadas se aproveitaram, né, para na Idade Média trazer os pais da sociologia eram, né, Averroes e Maimônides, que eram pensadores mouros, né, muçulmanos, árabes, né? E o que acontece é que a Europa ela vai se reconfigurar, né, na época das grandes monarquias absolutistas, bom, vai enriquecer com as grandes navegações, né? Então eles vão trazer muitas riquezas a partir tanto da exploração natural, né, do processo também de uma produção agrícola com mão de obra escravizada, né, mão de obra basicamente gratuita, né? Então a Europa vai se dizer, essa Europa que a gente vê agora, né, tão desenvolvida, que a gente vai lá visitar e ver
aqueles museus maravilhosos, aqueles castelos gigantescos, né? Aquilo tudo desenvolvido com o nosso dinheiro, né? Com as coisas que eles tiraram daqui. Eu tive em São Paulo, assisti uma, uma exposição sobre arte peruana, né? Sobre o Peru, tinha artefatos peruanos, quer dizer, máscaras feitas de ouro, né? Muitas máscaras feitas de ouro, com milhares de anos, imagina. E o ouro para civilizações pré-peruanas e peruanas, até chegarem os europeus, ele era uma coisa bom, era um material que tu fazia joias e máscaras, mas isso tinha um sentido de bom, que nem esse copo aqui é de vidro, né? Então eu faço uma máscara de ouro, que é bonito, que brilha. Agora os europeus que vão dar esse valor ao ouro, e aí vai acontecer o saque, né? A espoliação, tudo. E que o Foucault vai falar naquele livro A História da Loucura, que eu recomendo que vocês vejam, né? Porque para quem assistiu o filme Augustine, ele entra dentro da história da loucura, ele é um dos lugares principais onde acontece tudo, né? O Foucault vai colocar assim, olha, vai existir na Europa uma passagem, né, de é isso que ele vai chamar de genealogia, né? Quer dizer que vai a configuração ali, né, da igreja, do Estado, né, vai começar a construir da filosofia, né, da economia, da urbanização, vai começar a se construir instituições, vai começar a se construir saberes, formas de conhecimento, né? Que vão começar, o mundo vai começar a se organizar de uma certa forma para preparar a revolução industrial, né? A evolução disso, né? Então é um esquadrinhamento que vai acontecer, uma formatação da sociedade e começa na Idade Média, o primeiro, né, elemento assim, é a ideia do hospital geral. A palavra hospital tem a ver com hospitalidade, né? Então era o lugar onde né, as pessoas que não tinham para onde ir, né? Os pobres, os leprosos eram os primeiros a ser isolados, porque existia desde a Bíblia, né, um preconceito contra a lepra, como uma maldição, né? E, e aí os leprosos vão ser os primeiros a serem isolados. Segundo o Foucault, vai dizer, bom, os leprosários vão ser substituídos pelos manicômios. Uma outra categoria vai começar a ter o seu lugar próprio, o seu próprio hospital, né? Então, por isso que a gente vai ter aqui, bom, até na contemporaneidade hoje muda um pouco, mas uma ideia do manicômio no seu auge, lá no século XIX, século XX, é a ideia de ser o hospital de loucos, né? Por que que eu tenho, na verdade, um hospital que é o hospital geral, o hospital da PUC, o hospital que tem em qualquer lugar aqui, né? O hospital de clínicas. Por que que eu tenho o hospital de clínicas e eu tenho o manicômio, como é o do filme Augustine, né? La Salpêtrière, um hospital só para mulheres loucas, cheio de mulheres loucas, pessoas loucas, né? Por que que eu vou ter essa divisão? Né? Por uma questão do trabalho, né? Porque, claro, eu vou começar a ter uma mão de obra, uma manufatura, uma produção do mundo do trabalho, da ascensão de uma burguesia, né? Então, primeiro, né, ou a ideia, né, da punição, né? Então a punição ela era a punição dos crimes. O Foucault tem um livro chamado Vigiar e Punir, né? A punição dos crimes ela era uma punição suplicial, né? Então tudo isso vai mudar também. Quer dizer, a história da loucura está ligada com a história das prisões, está ligada com a história dos saberes médicos, né? Porque como é que funcionava a punição até mais ou menos a Idade Moderna, né? Eu vou ter o hospital geral, né? O hospital onde está todos ali os degradados, as prostitutas, sifilíticos, etc., pederastas, mendigos, né? Todo tipo de miséria vai estar no hospital geral. E aí eu começo a ter novas formas de punição, né? Que vai ser, por exemplo, o trabalho como punição. Trabalho, colocar a pessoa para trabalhar. E os romanos já tinham essa ideia, os gregos também, né? Mas tinham a ver com os espólios da guerra.
né? Então, bom, ou com dívida, né? Então, aquele cara que tinha uma dívida, ele era ele era anexado, adicionado àquela família para pagar essa dívida, ele pagava com o trabalho, né? Então eu vou começar também a ter o trabalho como punição, e depois o trabalho como cura, né? Então eu tenho aquele hospital geral e as pessoas vão recrutar a pessoa, né? Vão naquele hospital geral, vão pegar aqueles pobres miseráveis, vão ver, bom, gente, vamos trabalhar, né, gente? Vamos fazer alguma coisa de útil aí, em vez de vocês ficar aqui comendo e dormindo e tal, né? Então vai ter a ideia dos trabalhos, tanto das pessoas que cometiam crimes, né, quanto aquelas pessoas que estavam ali no hospital geral. E no início, depois muda, né? Aquelas pessoas que tinham, aquelas pessoas que estavam no hospital geral, que eram as pessoas desarrazoadas, ou seja, as pessoas que estavam fora de si, por algum motivo, vão ter esses desvios, assim, né? Elas que vão ser os antigos endemoniados, que aí vão passar por um processo intermediário, né? Essas pessoas não vão ser recrutadas para o trabalho, elas vão ser os chamados alienados. Vocês veem, né, gente, que hoje dentro por exemplo, da ideologia marxista, né, a gente fala do trabalho alienado. O que que é o trabalho alienado, né, gente? Qual é a relação de alienação do trabalho, né? A alienação do trabalho é aquele trabalho que tu faz, né, e que tu não te apropria dele, né? Tu é simplesmente um trabalhador que nem sabe por que que tu tá fazendo, tu precisa sobreviver, né? E tu não tá ligado nos processos que conduzem ou de como tu é explorado, né? Ou de como que o patrão explora a tua mais-valia, né? Quer dizer, tu trabalha o número X de horas, aí tem uma relação, tu vende a tua força de trabalho e aí existe um lucro. Hoje em dia é dramático isso, né, gente? Porque as pessoas estão trabalham em Uber, trabalham em teleentrega e tal, e muitas vezes elas estão endividadas e elas conseguem um trabalho que, bom, não ajuda a pagar as dívidas, né? Às vezes deixa elas na pior mesmo, mais endividadas ainda, porque tu tem que comprar uma moto, tu tem que, né, fazer um investimento inicial e ainda assim tu tem que ter esse trabalho, porque tu precisa fazer alguma coisa, ganhar algum dinheiro, ainda que tu continue sempre endividado. Tem um livro sobre isso, chama O Privilégio da Servidão, né? Ricardo Antunes. O trabalho, a história da loucura com relação ao trabalho, ela é paradoxal, né? Porque o trabalho, bom, daqui a pouco o alienado não vai ser considerado apto a trabalhar, então ele vai ser separado dos outros, e aí surge a ideia do hospital geral versus manicômio, né? Então, a pessoa vai ser colocada num lugar chamado asilo de alienados, aí surge o alienista, vocês que são de letras aí, entendem, né? Apesar de, como eu falei para vocês, acho que na outra aula, o, o, o alienista do Machado de Assis, a época onde se passa e os conceitos ali já não são mais dos alienistas. Tem uma série no Netflix que chama O Alienista, que é bem bacana é uma dica, eu vou escrever até aqui, né? É O Alienista. Não é do Machado de Assis esse alienista. É uma série de alienista europeia, que é um cara que é, né, um psiquiatra, né? Que era chamado de alienista, né? A palavra psiquiatra ela é posterior. Então eu vou pegar essas pessoas e vou colocar numa condição de isolamento, né? Que vai ser a primeira maneira de tu classificar as doenças. Então, bom, tu tem aquelas pessoas lá que são os pobres, as prostitutas, os sifilíticos, e aí eu vou fazer uma triagem. A palavra triagem é muito importante, né, gente? O psiquiatra vem essa expressão triagem é ligada à psiquiatria, né? Que vem da ideia do átrio romano, né? Quer dizer, eu estou aqui numa sala, essa sala em latim significa átrio, que é uma separação. Então, o que que faz o psiquiatra? Ele classifica, assim como o fisiatra, né? O pediatra, né? Que é o cara que classifica, separa e isola as diferentes classificações, né? O que é na pediatria, o que é uma otite, né? Do que é uma outra patologia do ouvido na criança, isso é separado. A psiquiatria, o que é uma esquizofrenia, o que é uma depressão, o que é uma bipolaridade, o que é uma catatonia,
né? Que é uma neuroastenia e tal. Então, a psiquiatria vai ser o ramo da medicina que separa e classifica os distúrbios psíquicos, digamos assim, os distúrbios mentais, né? Então, eu vou ter essa questão da alienação, né? Onde a ideia é o encarceramento, né, gente? O encarceramento. O encarceramento vai ser uma moda, né? Vocês sabem como que as pessoas eram punidas na Idade Média? Até a Idade Média, né? Alguém, não sei, alguém aqui já leu Vigiar e Punir do Foucault, né? Como que Jesus Cristo foi punido, gente? Ninguém aqui estudou a Bíblia? Quem aqui estudou a Bíblia, levanta o dedo. Apedrejado na cruz? Tu não estudou a Bíblia, né, Lívia? Não, não estudei a Bíblia. É muito engraçado, Lívia, porque as pessoas chamam os professores universitários de doutrinadores comunistas, né? Marxistas, ateus. E às vezes eu me vejo dando aula sobre a Bíblia. Lívia, 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 você é uma comunista, é isso? Você não conhece a história de Jesus Cristo, Lívia. Abandonado por quem? Pelo pai dele, né? Quem abandonou Cristo foi Deus, né? Claro que fazia parte do plano, né? Se Deus não tivesse abandonado Cristo, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, pelo menos, né? Mas obrigado, Renato. O que aconteceu com Jesus Cristo foi uma coisa chamada suplício. Anotem aí. Você sabe qual é a diferença entre suplício e tortura? Eu já falei da tortura. Ninguém sabe. O que que eu falei da tortura, né? Alguém mandou Cristo falar alguma coisa, do tipo, ficou dando chicotada nele lá e tudo, passou por todas as, né? Não, né? Queriam simplesmente, era um método de punição, né? A tortura não, gente. A tortura é um método para tu chegar à verdade, né? Então a pessoa era torturada para falar, né? Então, quando vocês veem algum meme aí no Facebook dizendo assim, tu defende a tortura, mas tu é cristão e Cristo foi torturado, Cristo não foi torturado, né? É um horror fazer isso, sei lá, qual é a diferença entre suplício e tortura, né? Mas é importante aqui, né? Então, assim, o que acontece, né, gente? Que Jesus Cristo não foi a única pessoa crucificada, né? Esse era um método que os romanos tinham, né? Era um método de punição. Se vocês forem ver a história da revolta dos escravos que teve com Espartacus, né? Então, o Espartacus era um cara que liderou uma revolta de escravos no Império Romano e quando terminou a revolta, os romanos crucificaram todos os revoltosos ao longo de uma estrada para as pessoas olharem, né, e verem, ó, isso é isso que acontece com quem se revolta, né? Então, o suplício era uma prática que existia, né, entre os romanos. Existia entre os vikings também, se alguém assistiu aquela série Vikings, os vikings tinham rituais supliciais, tinham o ritual que era a águia de sangue, né? Que o cara era amarrado assim e aí os caras faziam um corte nas costas e puxavam o pulmão para fora, e aí como o cara respirava, o pulmão, né? O pulmão inflava e parecia umas asas assim nas costas, né? Isso era um ritual de suplício. Qual era o objetivo do ritual de suplício? Era ser exemplar, né? É eu pegar o sujeito lá, como Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo vai passar por várias etapas que eles chamam de a paixão de Cristo. Gente, por que que o nome disso é a paixão de Cristo? Vocês sabem? Vocês que estudam letras? Cara chato, assim, vocês estudam letras, você deve saber tudo de letras, né?
Por que que o nome é Paixão? Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que a gente chama de Sexta-feira da Paixão? Ninguém tem nenhuma hipótese. Não tenho medo, gente. Quem aqui já se apaixonou? Posso fazer essa pergunta? Tu não sabe que tu já se apaixonou, tu não sabe o que que significa paixão, Renato. Essa é uma coisa muito interessante. Vamos pensar assim, né, gente? O que que acontece na paixão de Cristo? Isso, a paixão de Cristo. Por que que a gente chama de paixão? Ninguém se dá conta disso, né? Por que que se chama de... Ah, Cristo estava apaixonado por alguém, por acaso? Porque a paixão dói, exatamente, Marilene. Muito obrigado. A paixão dói, porque patos é uma palavra. Patos é uma palavra em grego que significa ser atingido, ser arrebatado, quer dizer, como se tu for flechado, por isso que a paixão tá ligada ao cupido, né? Tu leva uma flechada e tu é arrebatado, né? Esse patos ele pode ser tu levar um soco, tu levar uma pedrada, tu levar uma flechada, né? Então tu é atingido, tu é arrebatado, tu pode ser atingido e arrebatado pelo sofrimento, né? Então, a palavra patos, na verdade, significa sofrimento, né? Significa, aliás, primeiro significa ser arrebatado, né? Por isso que a gente confunde com a paixão de estar apaixonado. A paixão não só dói. Por que que ela dói? Porque a gente é arrebatado, né? Nós somos arrebatados pela paixão, né? Então a gente fica doido, né, gente? A gente fica doido, a gente fica só pensando naquela pessoa, né? E a gente fica, manda mensagem, fica torcendo para aparecer os negocinhos de que a pessoa visualizou, né? A gente fica curtindo as coisas da pessoa lá no Instagram quando a gente está apaixonado pela pessoa. E se a pessoa não nos corresponde, a paixão dói mesmo, né? A gente fica meio, a gente perde a noção do tempo, né? Bom, as pessoas cometem crimes terríveis, né? Por causa da paixão. Então, quando a gente fala a palavra patologia, né? Patologia, a gente está falando, e aí essa palavra vai mudando ao longo do tempo, claro, porque né? Ela vai acabar tendo um sentido que vai se expandir, que é o sentido de doença. Então, a patologia, vocês fazem exames de patologia, né? Que é o quê? Que é a ideia da doença, uma infecção, né? Tu tá infectado, né? Então, Jesus Cristo passou pela paixão, né? Então, né, foi obrigado a carregar uma cruz, ele foi chicoteado, né? Ele ganhou uma coroa de espinho, deixa eu me lembrar, né? Tem, são, né? A gente vê na igreja lá, né? Tem as estações, né? Então, carrega a cruz, é chicoteado, coroa de espinho, crucificação, dão vinagre para ele beber quando ele pede água, né? E no final, o cara dá um golpe de misericórdia ali com uma lança. É exatamente isso. Então, essa é a paixão de Cristo. A crucificação. E aí, claro, o cara vai ser crucificado, né? Ele vai ser pregado pelos punhos, né? Ou seja, vai ser pregado pelos tornozelos, são as famosas, as 5 estigmas de Jesus Cristo, né? Uma estigma em cada tornozelo, uma em cada punho, e a estigma da lança, que foi o que deu o golpe de misericórdia. Mas os caras ficavam por dias e dias, eles podiam não. A ideia não era matar o sujeito rápido, né, gente? A ideia era que ele sofresse. Existia outro ritual de suplício que se fazia na Europa, que era o ritual do empalamento, né? Que era tu pegar uma estaca, né? E introduzir uma estaca pela via do reto do sujeito e espetar ele, que nem uma carne de fogo de chão, assim, né? Só que é o seguinte, tu não era empalado com uma lança, tu era empalado com uma estaca sem ponta, que é para doer mais,
que é para o negócio dura, para essa dor durar e as pessoas assistirem, né? Então, um dos detalhes que, por que que a gente gosta na Sexta-feira Santa, aí as pessoas encenam a Paixão de Cristo e todo mundo vai lá ver, né? Era a mesma coisa naquela época, né? Só que as pessoas não iam ver uma encenação, elas iam ver a pessoa ser crucificada de verdade, né? Chicoteada, apedrejada, né? Pendurada naquela cruz, vai ficar dias e dias e dias e dias e dias, né? Lá até morrer, né? No fim das contas, né? Inclusive tinha a história do Gólgota, né? O que é o Gólgota? Atrás, né? Do lugar que era o patíbulo, se chamava patíbulo de Patos também, né? Que era o lugar onde as pessoas eram supliciadas ou crucificadas. Óbvio que o cara que vai ficar dias ali crucificado, ele vai defecar, ele vai fazer xixi e tal. Então vai ter um lugar lá atrás ali que vai ser uma montanha de dejetos das pessoas que eram crucificadas. Esse ritual vai ser condenado também a remar, né? Então os romanos também condenavam a pessoa a remar, né? Que era suplício também, tu era chicoteado para remar, sofria muita dor e tal, né? Então essa era a maneira que eram punidos, né? As pessoas em Roma, no Império Romano, e boa parte da Idade Média, assim. Então Foucault começa o seu livro Vigiar e Punir com o suplício do Damiens, né? Que era um cara que tinha cometido parricídio. E aí o que acontecia? O ofensor era considerado, o cara que cometia o crime, ele era considerado um ofensor do rei. Então ele tinha que prestar contas a isso. Então e aí ele era punido em praça pública e as pessoas iam assistir. Era o ritual, assim, nós aqui iríamos, entende? Ah, nós vamos lá, né? Outro ritual de suplício que os romanos tinham, claro, era o Coliseu, né? Então eles jogavam, vai jogar os leões. Vocês já viram uma pessoa ser comida por um leão, né? Como é que é? Não é uma coisa fácil, né? Então a pessoa vai sofrer muito, vai ser uma coisa sangrenta, mas os romanos iam lá assistir, né? Então né, os gladiadores lutam lá, e aí, não, agora é a hora que os criminosos aqui vão ser punidos. Eles eram devorados por leões, era uma outra forma de punição, né? Então, no Vigiar e Punir, o Foucault começa esse livro, A História da Violência nas Prisões, com o suplício do Damiens, né? E aí o Damiens vai passar por apedrejamento, por chicoteamento, vai ser esquartejado por cavalos, né? E tudo isso era registrado num auto e todo mundo assistia. Então, a ideia do suplício era tu punir a pessoa exemplarmente, a pessoa era um mártir, né? Então, era uma punição exemplar que todo mundo podia assistir. Ao mesmo tempo, né, que as pessoas loucas e tal, elas eram colocadas no asilo de alienistas, eram enjauladas, expostas, né? Com o tempo, né, gente, eu vou precisar de uma mão de obra, né? Eu vou ter uma sociedade que vai se humanizando na Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa, então aqueles ideais humanistas para as pessoas europeias brancas. Então eu vou começar a ter a ideia da prisão, né? E de que essa punição ela vai começar a se tornar cada vez mais humanizada nesse sentido, ela vai ser racionalizada. Ao mesmo tempo que a loucura também, ela vai ser considerada uma desrazão, não mais uma possessão demoníaca, né? Não mais alguma coisa tipo ferver o sangue, né? E ela vai ser considerada, e aí eu vou considerar tratamentos disciplinares, né? Que vai existir até hoje, né? Então, quando eu deixar a pessoa dentro de uma instituição onde ela vai ter alguém que acorda ela de manhã, ela vai rezar a tal hora, ela vai trabalhar a tal hora, ela vai almoçar a tal hora, ela vai ter um espaço quadradinho onde ela vai dormir, né? Então, ela vai ter a lógica de que a racionalidade, e aí alguns tratamentos médicos, junto com alguns tratamentos médicos pseudocientíficos, né? Banho frio, banho quente, né? Vários tipos, depois quando descobre a eletricidade, choque elétrico, né? Então vai ter e aí vai ser um cara chamado primeiro, né, um cara chamado Felipe Pinel, né? Ele vai ser um iluminista, né, que vai criar essa ideia do tratamento clássico da loucura, que é deixar a pessoa num ambiente disciplinar. Então tem a famosa imagem
do Pinel, tirando as correntes dos loucos e tal, né? Ao mesmo tempo que vai surgir a ideia da prisão, né? Da prisão disciplinar, a ideia de que o cara vai cumprir pena, né? Então o cara vai ficar lá trancado tantos anos, né? A gente nunca se pergunta sobre isso. Ó, por quê? Como é que se calcula o tempo de uma prisão, né? Por que que o cara ficar preso é punir, né? Se calcula o tempo, tem o trabalho prisional, né? A ideia do trabalho como algo também que vai ajudar na saúde mental, né? Então, vocês veem como eu tenho uma lógica que vai se articulando aí, né? A lógica dos manicômios, a lógica das prisões, a escola, né, gente? A escola, que bom, a escola era confessional, eram poucas pessoas que eram educadas, né? Daqui a pouco eu vou precisar de um mínimo de escolaridade para uma massa fabril que vai surgir, né? Ah, então eu vou ter aquilo que o Foucault chama de grande confinamento, que eu vou começar, né, a humanidade, a modernidade vai criando essas instituições, né? Essas instituições que elas são instituições disciplinares, né? Onde é o ambiente, a rotina de trabalho, né? O tempo, né? O tempo, quer dizer, eu vou controlar o tempo, eu vou disciplinar o tempo, hora para dormir, hora para acordar, hora de rezar, hora de trabalhar, hora de comer, hora do intervalo, né? Tudo isso vai começar a organizar a fábrica, né? Então, essas instituições, né, gente, que a gente hoje começa, essas todas se desmanchando, né? O hospital também, o hospital de guerra, então eu vou ter o hospital organizadinho, jaleco branco, né? Eu vou ter as camas todas uma do lado da outra, a organização, a classificação das doenças, quem toma tal remédio, quem não toma tal remédio, né? Os saberes vão se articulando dessa forma. Eu vou começar a disciplinar, né? Então, a separação dos saberes, que é a arqueologia do saber. Por que que eu tenho aqui a pessoa da educação do campo, a pessoa que faz letras, letras português, letras inglês, letras francês, letras literatura, né? Eu tenho psicologia, psiquiatria, neurologia, eu tenho a medicina e as suas várias especialidades, né? Os primeiros filósofos, né, gente, eles vão ser chamados de físicos, né? Depois, claro, alguns vão estudar a metafísica, que está além da física, mas o filósofo era um cara que sabia tudo, ele sabia matemática, ele sabia física, ele sabia lutar, ele fazia ginástica, né? Então, o filósofo era um sábio que sabia tudo, né? No século XVIII, XIX, que como vai existir ao mesmo tempo um acúmulo muito maior de saber, a ciência vai começar, né? Vão começar a ter os primeiros cientistas, os caras que vão fazer experimentos de cada forma, os anatomistas, os engenheiros, os físicos. Então eu vou ter, e ao mesmo tempo que a fábrica também vai se dividir, né? Então, eu não tenho mais aquela manufatura onde aquele cara faz um sapato, ele é detentor de todos os meios de produção de fazer um sapato. Vai começar a surgir as linhas de montagem, né? E essa linha de montagem, bom, aí o cara não fabrica mais um sapato, ele fabrica só o cadarço, o outro fabrica a sola, o outro fabrica o resto do sapato, um que monta tudo e tal, né? Com relação às armas, é assim também. Então, antigo, né? Vocês pegam lá na Idade Média, aquele ferreiro fazia aquela espada maravilhosa, ficava forjando aquela coisa, né? Você vê aquelas histórias das espadas japonesas, demora 3 meses só para polir uma espada. Quando eu vou ter essas guerras acontecendo em escala mundial, em escala industrial, dentro da colônia, também tem uma indústria se desenvolvendo. Então, eu tenho a fábrica de pólvora, né? Eu tenho a fábrica de munição. Eu não tenho mais aquele mosquetão, né? Artesanal. Carrego, demora meia hora para o cara carregar aquele negócio. Aquelas guerras que tem lá, né? Tem um batalhão que atira, né? Daí, enquanto um carrega, o outro atira e morre um monte de gente. Então, eu vou começar a ter um revólver de tambor, né, onde eu tenho vários disparos da mesma arma em sequência, e eu tenho uma fabricação em série de armas, a indústria armamentista. Então, vocês veem que todo mundo ele vai. Aí eu começo, aí eu descubro uma máquina a vapor que faz com que eu consiga navegar rio acima, né? E entrar mais dentro da África, por exemplo, entrar mais dentro dos territórios indígenas, né? E para explorar mais e conseguir mais riqueza, conseguir mais escravos, etc. Até que eu tenho a abolição da escravidão feita pelos europeus para quê? Né? Porque não tem mais sentido, é caro, é dispendioso, é custoso, não tem mais sentido, e eu preciso de uma mão de obra, né, para trabalhar nas fábricas.
né? E eu não posso explorar a mais-valia de um trabalhador escravizado, né? Então porque ele trabalha na verdade como uma máquina, né? Então eu vou ter uma mão de obra, eu vou precisar de uma mão de obra precária, explorada, hiperexplorada, mas uma mão de obra industrial, né? Então todo esse mundo, né, do século XIX, ele vai produzindo essas instituições, a escola, a ciência, a medicina, né, os manicômios, a loucura, a prisão, né, a ideia da governabilidade a partir, né, dos dados do governo, da democracia, né, esse modelo de democracia a partir do voto, que é o modelo que tem hoje, né? A democracia dos gregos era outra coisa, né, gente? A democracia dos gregos, para começar, era uma democracia de uma sociedade escravocrata, né? Então era uma elite das pessoas que podiam fazer democracia, e ela não era feita a partir do voto, né? Era uma democracia onde as coisas eram debatidas, discutidas amplamente na ágora, que era o espaço público. Essa ideia quando eu faço uma democracia a partir do voto, né? Esse voto ele vai, bom, primeiro, quem é que vai votar? Uma meia dúzia de pessoas. Depois, aí eu amplio esse voto, mas vai existir o tal do voto, né? Não vai ser secreto, né? Vai ser coagido. Até que a gente chega hoje nesse voto completamente alienado, as pessoas não sabem quem votam, por que votam, né? O que que é, o que que significa. A gente viu nas últimas eleições, né? A loucura que foi as últimas eleições, enfim. Então, tudo isso chega nos grandes manicômios, né? Então eu tenho uma psiquiatria que ela vai ter o Foucault vai falar sobre isso na História da Loucura. Eu tenho uma divisão, né, gente? Uma divisão entre aquela loucura que ela estava dentro da sociedade, assim, de certa forma, né? Ritualizada, por uma divisão mesmo industrial, né? Bom, agora não, agora eu vou produzir um novo tipo de sujeito aí, né? Que é o sujeito que vai ser essa loucura que vai ser capturada por uma medicina, né? O alienista era um cara que era o carcereiro de loucos. Daqui a pouco eu vou produzir uma medicina e essa parte da medicina, que é a parte que classifica, que vai observar os loucos, não vai ter o objetivo de curar, né, gente? Bem longe disso. Vai gerar essa história da psiquiatria, né, e da neurociência, que a gente vê no filme Augustine, tá? Com relação também ao crime, né, gente? Então, a partir do século XIX vão surgir várias teorias, né? Claro, né? Tipo, olha, o que que é essa anomalia, né? Nós que somos humanos da Revolução Francesa. Eu vou ler para você. Alguém leu o texto que eu escrevi na revista Fórum? Quer dizer, o texto que eu escrevi sobre o tiroteio no Novo Hamburgo? Pois, vocês sabem a história, né? O sujeito teve uma briga com os pais, né? E E aí os pais chamaram a polícia e o sujeito foi atirando, né? Daí se descobriu que o cara tinha 4 armas, tinha mais de 300 munições em casa e tal, e que ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, tinha sido internado, e que ele tinha feito os laudos, né? Que para tu ter uma arma, tu tem que fazer é como um carro, né? Tu tem que fazer um laudo psicológico e tal, e as pessoas, tá, mas como que ele conseguiu o laudo e tal, né? Eu não sei se vocês já fizeram o exame, algum lá. Vocês já passaram por um laudo, né? Fizeram um laudo psicológico alguma vez, né? E é um laudo psicológico. É óbvio, né, gente, que eu vou dar poderes para pessoas, né, ao longo da história, que vão ser esses caras aí, os médicos, os psiquiatras e tal, que vão ser os caras que vão classificar. Eles vão ser os caras que vão ter o poder, né, para classificar as doenças, eles vão ter a formação. São pessoas de uma elite, de uma elite, de uma elite, de uma elite, né?
Vamos pegar as taxas de analfabetismo da população em geral do século XVIII, do século XIX, vamos comparar elas com a do século XX, né? Se nós aqui estivéssemos, digamos, em 1900 no Brasil, nenhum de nós aqui seria sequer alfabetizado, né? Então, eu imagino quem eram os caras que eram os médicos, os advogados, né? Então, eles eram pessoas de uma elite, bom, que produziam uma ciência, né? Para classificar né? Toda uma jurisdição classificatória, né? Que vão determinar, aquelas pessoas vão dizer quem é louco e quem não é louco. Até hoje, é assim, né? O Foucault vai dizer isso, né? Quem julga e quem trata não pertence à mesma classe social de quem é julgado e de quem é tratado até hoje. É só olhar quem são hoje, né? Quem são os juízes, quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? São pessoas de uma elite. Ah, quantos juízes e juízas, né? Que são, para começar, mulheres, são muito poucos, né? Comparado com os homens, né? Pessoas negras, né? Quantas? Quase nenhum. Né? Então a gente vai ver, bom, como é que funciona agora o julgamento da Marielle, né? Não sei se vocês chegaram a ver, bom, quem eram as maioria das pessoas que estavam julgando, né? Todos homens, né? Então a gente vai ter essa predominância disso, né? E essas pessoas vão produzir uma ciência, uma medicina, uma psiquiatria masculina que vai determinar né? Eles que vão, a ginecologia surge daí, tem um livro muito interessante sobre isso, né? Que a medicina vai criar a ginecologia para construir a ideia de que existe uma diferença de gênero, né? Onde as mulheres são um ser inferior aos homens, seres inferiores aos homens, tá? E, e aí, claro, a gente vai buscar as origens, quer dizer, por que que as pessoas enlouquecem, por que que as pessoas cometem crimes, né? Eu vou ler o texto para vocês, se vocês me permitem, né? Que acho que ele tem a ver com uma questão contemporânea, mas ele tem a ver com o que que é o laudo, né? Quer dizer, o que que é o laudo? O laudo é um instrumento criado pela psicologia a partir de determinados conceitos, a partir de uma determinada pseudociência, que na verdade ela é moral, né? Onde eu vou fazer um laudo de qualquer um de vocês aqui e esse laudo vai dizer, por exemplo, várias coisas. Se vocês podem dirigir, né? Se vocês estão aptos a dirigir, se vocês estão aptos para o trabalho, mentalmente aptos para o trabalho, né? Quer dizer, hoje em dia tem um mercado grande dos atestados aí, né? Se conseguir um atestado, tem direito lá a uma licença saúde, isso tá, né? Ou se vocês podem ou não usar até uma arma de fogo, né? É claro que nos últimos 4 anos, né? Eu vou dar uma lida numa parte do texto aqui. Só um minutinho. Eu não me lembro. Hum. Então, o título do meu texto, né? Tiro no Hamburgo e a morte da clínica. E que é clínica, né? Então, eu começo com uma frase de um escritor porto-alegrense, né? Do início do século XX. É claro que, desgraçadamente, há indivíduos perigosos, filhos malditos de Deus, que, para a defesa social, é preciso serem segregados da sociedade. É o Aquiles Porto Alegre, né? Desde o dia em que, logo no início da humanidade, Caim matou seu irmão, a raça dos maus se estendeu pelo mundo e se propagou rapidamente. É sabido como o bem anda devagar e o mal voa. Os presídios são, pois, necessários, do Aquiles Porto Alegre, citado pela Sandra Penavento, que é uma grande historiadora da URGS, né? Que ela faz histórias da URGS, como é que foi o processo de urbanização de Porto Alegre, né? Que acontecia em Porto Alegre no centro histórico no século XIX, como é que eram os cortiços e tal. E aí existia, né? Opa, tem essa foto muito impressionante, né? É, essa era as fotos dos criminosos da casa de detenção, tá?
No século XX, no século XIX, foi o auge da Casa de Detenção em Porto Alegre, localizada no atual centro histórico e próxima à Santa Casa de Misericórdia, local para onde criminosos e criminosas de todas as partes do Rio Grande do Sul eram enviados e trancafiados por distintos delitos. Parricidas, estupradores, punguistas, homicidas, ex-escravizados que não pagavam sua dívida trabalhista de alforria. Que aí, isso era uma coisa que acontecia, né, gente? Os primeiros escravizados alforriados, eles faziam um contrato, né? Tipo, o cara não era largado na rua, né? Não, ele precisa continuar trabalhando, só que agora ele não é mais um escravizado. Então, o que que ele fazia? Ele fazia um contrato onde, por exemplo, ele passava 10 anos trabalhando de graça para pagar a sua alforria, que era, né, pela média pela média de idade que as pessoas morriam na época, né? Isso era praticamente a pessoa continuar sendo escravizada, né? Então era essa dívida era e se a pessoa não, claro, se a pessoa não cumpria isso, né? Quer dizer, ela fugia, mas ela tinha direito de fugir porque ela era livre, né? Mas ao mesmo tempo ela não era livre porque ela tinha uma dívida, digamos assim, trabalhista com, né, o seu empregador, né? Ela cumpria pena de prisão. Tá? Assim como hoje, todos os recém-chegados eram fotografados, catalogados e era feita uma descrição detalhada de seu crime, suas possíveis motivações, suas origens raciais e sociais, e a partir dessa análise eram feitas inferências sobre as suas causas. Então, essa aqui é a capa do livro, né? Visões do Cárcere, da professora Sandra Pesavento, onde ela achou os arquivos da casa de detenção, que eram, tá, fotografias. Vocês também, né? Não sei se alguém aqui já foi preso, mas quando a pessoa vai presa, ela é fotografada, tira as digitais, a pessoa é fotografada de frente e de perfil, né? Então aqui é a foto de perfil, né, da pessoa, foto de frente, né? Agora, porque hoje, né, tu é fotografado, ó, aqui, ó, olha, uma pessoa de origem indígena, né? É dessa análise que nascem as expressões perfil criminoso, perfil psicológico ou perfil psiquiátrico. Quer dizer, a pessoa era fotografada de frente de perfil e essa expressão perfil ela ficou, né? Então a gente na casa de detenção de Porto Alegre, tais perfis eram feitos por um antropólogo chamado Sebastião Leão, que virou o nome de uma badalada rua do bairro Cidade Baixa. É importante ressaltar a genealogia da palavra perfil, oriundo da fotografia, e das teorias criminológicas predominantes da época que privilegiavam a aparência física, as origens étnicas e raciais e o caráter ao mesmo tempo social e orgânico. Quem viu o filme Augustine, né, gente? Quem viu o filme Augustine tem esse filme, Augustine, ele é baseado Lopes. Neste livro aqui, A Invenção da Histeria, Charcot e a Iconografia Fotográfica da Salpêtrière, né? Então, até tem uma hora que o Charcot está lá analisando, né, e ele diz para tirar uma fotografia. Porque a psiquiatria no início, a neurologia no início, muitos diagnósticos eram feitos a partir da fotografia. Então, os surtos das pessoas eram fotografados. Então, a pessoa estava surtando lá no hospital psiquiátrico, e aí ou se fazia desenho, né? Ou tinha, os caras eram bons de desenho, não sei se vocês assistiram aqui O Silêncio dos Inocentes, né? Toda a série do Hannibal, né? O Hannibal era um bom desenhista, né? E a arte da anatomia vai ser muito de tu olhar o corpo, por exemplo, e desenhar, né? Então, isso era feito também com a doença mental. Então, a pessoa era desenhada. Nesse livro aqui tem imagens disso, assim, né? Do desenho, das fotografias, né? Então, tipo, tem aqui, ó, fotografia, né? Tem fotografia do surto, das expressões faciais, tudo, né? Então, aqui, ó, uma foto, por exemplo, uma atrofia parcial, né? Então, a pessoa com. Então, isso era fotografado e analisado, né? Eram instrumentos que os caras tinham, né? Nesse livro aqui tem as fotos da verdadeira Augustine, né? Que é um personagem baseado em fatos reais, né? Aqui tem uma foto
tem a foto de uma sessão de hipnotismo. Tudo era registrado e fotografado e analisado. Era um instrumento científico da época. Esse livro aqui é equivalente ao Visões do Cárcere, da Sandra Pesavento, né? Ó, fotografias aqui, né? Então, tem um registro, né? Então eu tenho uma intersecção aqui entre a arte, né? Entre a arte e a ciência, né? Continuando aqui o nosso texto, a medicina, o direito e a psicologia, as três ciências que constituirão o amálgama de uma ciência chamada criminologia, nascem das elites europeias no final do século XIX com as ideias iluministas e humanistas das revoluções francesa e americana, duas nações coloniais escravocratas, o que deu a esses ideais tintas de segregação, misoginia e constituem no chamado racismo científico. Os belos ideais humanos de igualdade, liberdade e fraternidade não pertencem aos não-humanos, ou humanos inferiores, ou degradados, negros, indígenas, mulheres, pederastas, sifilíticos, alienados, indigentes e vagabundos. Sebastião Leão era partidário das modernas teorias, né? Sebastião Leão era a teoria como o famoso criminólogo César Lombroso, que por sua vez comungava das teorias de Darwin, Spencer, entre outros, que foram os criadores de uma ciência diagnóstica e psicométrica, cujo objetivo era provar os ideais humanistas, ou seja, de que existem sub-raças dentro da espécie humana, e que a tarefa da criminologia era detectá-las e fazer a limpeza da humanidade e limpá-la do crime, da promiscuidade, da subversão, do feminismo e da vadiagem. O nome disso é higienismo, palavra que chegou até nossos dias escamoteada de hábito saudável de lavar as mãos e os alimentos e tomar banho para eliminar os germes causadores da doença. A ideia, as políticas que foram feitas durante a pandemia, né, que eles chamavam a tal da imunidade de rebanho, né, também tem uma ideia sobre isso. Não é uma tradição brasileira, assim, de punir os pobres, né? Quem foram as pessoas que mais sofreram durante a pandemia no Brasil foram os trabalhadores da saúde, da linha de frente, os auxiliares de enfermagem, enfermeiros, os entregadores, né? As pessoas mais pobres e mais vulneráveis, né? Quer dizer, eu aqui fiquei na minha casa comendo, pedindo teleentrega e tal, né? Eu estava menos exposto do que o cara que entregava minha comida no supermercado. Então, teve uma ideia de né, por isso que a gente fala em genocídio, né? Porque teve uma ideia de exterminar os mais vulneráveis. Isso sempre foi. O higienismo, eu faço uma limpeza étnica, né? Eu, Fábio Dalmolin, né? Sou italiano, descendente de italianos, eu faço parte de um experimento de suposta limpeza étnica, né? Que, ou seja, depois que vai acabando o processo de escravização, eu vou abrir o país para alemães e italianos poderem vir, né, para virem trabalhar, fazer suas colônias, né, e realmente aumentar a população branca do Brasil. Esse é o objetivo. Eu faço parte de um experimento genético, higienista e eugenista, né, que isso é uma tradição brasileira, né? No seminário Os Anormais, Michel Foucault analisa dados criminológicos psiquiátricos realizados já nos anos 50 do século XX e denuncia a permanência desse caráter moral e classista, que, disfarçado de ciência, produz aparatos sociais de verificação jurídica e regimes de verdade, com o poder de dizer quem é ou quem não é um criminoso nato e quem deve ou não deve permanecer preso. Então, Foucault vai analisar nesse seminário, né, os anormais, né, os autos dos processos, né, e os discursos dos psiquiatras falando sobre aquelas pessoas, e eram discursos moralistas. Essa aqui é uma mulher, ela é uma mulher, ela tem cabeça fraca. Entende? Essa pessoa aqui é pobre, ela não tem condições. Né? Então, as avaliações psiquiátricas vão ser feitas a partir não da questão orgânica em si, né? Da questão de uma ciência que não existe, né? Não tem aquela coisa no cérebro, mas sim a partir do caráter social, né? Do preconceito.
né? É como dizer loira burra, né? Ou de que as mulheres são inferiores, essas coisas assim, né? E no nascimento da biopolítica, Foucault faz a surpreendente afirmação de que a ideia de que a doença mental e os crimes que porventura sejam oriundos dela seja originada no cérebro se popularizou no direito e não na medicina. Nos estertores do século XVIII, a dessacralização dos corpos para as primeiras aulas de anatomia, os fisiologistas começaram as suspeitas ainda incipientes de que o comportamento e as ideias humanas tinham alguma relação com defeitos anatômicos. Então, a ideia né, do marcador biológico, da questão da loucura, quer dizer, cometer o crime, ele tem a ver com a origem étnica do sujeito. Essa é a ideia, né? Criminoso nasce criminoso. Sendo o comportamento criminoso um defeito moral, a ideia de que ele estaria ligado ao corpo, ou seja, à origem étnica, racial ou mesmo ao sexo, em breve surgirão teorias que ligarão o útero ao cérebro, quem viu Augustine vê isso, né? E ao crime cometido por mulheres. Vai consultar, ou seja, vai ter a esterectomia, né? Como punição e como tratamento. Ele vai tirar o útero da mulher para tentar impedir que ela cometa crimes. Vai consumar um casamento que dura até hoje no Brasil e do mundo, cujos filhos se chamaram laudos de cessação de periculosidade. No início, tais laudos diziam respeito aos chamados criminosos insanos e determinavam sua prisão em manicômios ou sua inimputabilidade. Quer dizer, lembra aquela história que a gente vê em filme, em novela, né? Então a pessoa comete um crime, daí o advogado diz: Não, tu alega insanidade mental. Ah, gente, isso é uma burrice, né? Porque assim, se tu é um criminoso, comete um crime, tu não alega insanidade mental, tu vai cumprir tua pena. Tu vai ter redução tu pode ter tua pena reduzida, né? Tu pode ter se tu é um cara rico, né? Branco e tal, né? Mas se tu alega insanidade mental naquela época dos manicômios judiciários e tal, tu vai ser trancado no manicômio e quem vai determinar, em primeiro lugar, tu vai ser acorrentado, medicado, né? Tomar medicação pesada. Nos Estados Unidos, por exemplo, não, são extintos os manicômios penais, aquela coisa do Batman lá do Asilo Arkham, mas os criminosos insanos nos Estados Unidos, eles são amarrados dentro de uma, eles ficam numa cela solitária, são amarrados, medicados, isolados dos outros. Quer dizer, não é bom negócio tu alegar insanidade mental quando tu comete um crime, né? Porque tu está sujeito a um laudo, né? E o que acontece hoje, né, gente? A maioria das pessoas que são presas, os juízes solicitam laudos para quê? Para mantê-las presas. Quer dizer, não tem mais justificativa para manter essa pessoa presa, né? Mas então, ao contrário, eu chamo o psicólogo, ele vai fazer um laudo a partir das condições daquela pessoa. Bom, eu não posso libertar essa pessoa, então eu dou um laudo dizendo, olha, esse cara é um antissocial. Bom, quem que está na prisão que não é um antissocial, né? Que não vai entrar numa gangue, que não vai cometer um crime, muito raro, né? Então, o psicólogo serve para assinar esse laudo que vai dizer que a pessoa é antissocial. Isso quem fala, né? Nos dias de hoje, segundo a pesquisadora Cristina Halper, né, com seu livro Criminologia e Subjetividade no Brasil, a psiquiatria e a psicologia são cotidianamente requisitadas a produzir laudos em escala industrial para justificar a permanência da prisão de uma massa carcerária pobre, negra e sem acesso ao devido e justo processo legal. Essa resumida e generalizante genealogia dos exames criminológicos no Brasil nos traz uma tragédia corriqueira em muitos países do mundo e que nesse mês de outubro foi anunciada no Brasil da pior maneira possível na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O caminhoneiro Edson Fernando Cripa, de 45 anos, sócio frequentador de um CAC, né, que é um clube de caçadores e colecionadores de armas, portador de duas pistolas, dois rifles e ainda um incontável número de munições, protagonizou uma noite de terror após seus pais chamarem a brigada militar, o acusando de agressão, durante o conflito familiar. Por motivos ainda desconhecidos, Edson reagiu à abordagem da polícia, abrindo fogo, e assim prosseguiu durante uma noite inteira, resultando em mais de 12 feridos e na morte de três pessoas, dois policiais militares e seu pai, sendo que seu irmão e outros parentes e agentes de segurança ainda se encontram feridos em estado grave. As informações sobre o caso vêm da imprensa e ainda são precárias. Ao que tudo indica, Edson não tinha antecedentes criminais, fora diagnosticado com esquizofrenia,
teria sido internado 4 vezes e, em tempos recentes, está apresentando um comportamento agressivo. Contudo, a imprensa também noticiou que, apesar do diagnóstico das internações, Edson adquiriu suas armas cumprindo todas as exigências legais, ou seja, as registrou, não possui antecedentes criminais e comprovou aptidões técnicas e psicológicas. As primeiras a partir de cursos de tiro e também de tática e estratégia, e as segundas pela emissão de laudos por profissionais credenciados da psicologia. Em primeiro lugar, as relações entre doença mental e a periculosidade não são conclusivas e são oriundas das origens higienistas citadas acima. A ideia, né, do louco que comete crime, né? E além disso, há muitas formas de esquizofrenia. E a mais perigosa seria a paranoide, onde há alucinações, delírios de perseguição, né, vozes imperativas e ameaçadoras. É possível que Edson tenha tido um episódio de surto paranoide, mas a ausência aparente de histórico não parece corroborar isso. Prefiro descartar. E aquela história, né, gente? Tudo indica, né? Bom, esse sujeito, bom, ele era um homem, né? Ele era um cara que gostava de arma, um cara que tinha uma convivência com outros homens, tem um ambiente de homens agressivos, o cara é caminhoneiro. Vocês devem imaginar o quadro, assim, né? Então, bom, mesmo, bom, ele foi fazer um laudo, né? Bom, como é que esse laudo é feito? Né? A pessoa faz uma entrevista com ele, onde ele pode dizer várias coisas, a pessoa faz aplica uma bateria de teste e tal. E a outra coisa, né, gente, é que existe o comércio disso. Existe o comércio de laudos, né? Principalmente esses laudos para tu obter armas, né? Então, bom, tu tem lá um cara que é dono de um CAC, ele tem uma sobrinha que fez psicologia em algum curso aí, ela está desempregada, então eu consigo um empreguinho dela fazendo laudos, né? Ela tem um diploma, ela tem a possibilidade de fazer um laudo, bom, aí tu vai, eu já vi isso, né? Existem laudos de todo tipo, assim, né? Então é possível fazer, ou então, né, gente? Esse laudo, na verdade, ele é pseudocientífico. Esse laudo não diz nada. Tu faz o laudo e tu não tem como saber, né, sem conhecer a pessoa no seu íntimo, né, se ele tem capacidade de usar uma arma ou de dirigir ou qualquer coisa assim, né? Porque a psicologia, nesse sentido, ela não é uma ciência, né? O que a gente pode ter são instrumentos, né? E aí, como vocês veem, a história de como esses instrumentos foram construídos é uma história complicada, né? Então, e eu trabalhei já na academia de polícia, né? Eu me lembro que as pessoas que entravam na academia de polícia, né? Então, o cara passava nas provas, ele não passava no psicotécnico, daí o cara geralmente ganhava o recurso, né? Porque o instrumento psicológico ele é precário, né? Como qualquer coisa, a gente não tem como saber como é que é, né? Como é que é a vida de uma pessoa e se, né, ela não pode de uma hora para outra ter um acesso de raiva. E eu tenho algumas aproximações, eu tenho, mas elas são muito precárias, tá? Então, essa questão, né, na verdade, da construção dos laudos, ela é uma construção histórica, né? Quer dizer, provavelmente, se esse sujeito fosse negro, ele teria um tratamento diferente, né, com relação a isso. Então, a gente pode pensar, né, com relação à ideia da fotografia, enfim, né, ou há né, todo um contexto social, econômico que cultua as armas e uma cultura masculina, né? E que bom, o que que é a normalidade, o que que é o normal aí, o que que é o novo normal, né? Então eu quero trazer para vocês na aula de hoje essa ideia da história da psicologia, né? De que existe uma história da psicologia, mas a psicologia não é uma ciência pura, né? Ela é uma ciência que ela tem atravessamentos morais, históricos, sociais e econômicos. Para quem leu, né? Quem viu o filme da Augustine, né? Então a gente pode ver isso ali, né? Qual é a história do livro do filme Augustine, né? O Freud, a gente vai ver o Freud na semana que vem, quando a gente vai começar a falar sobre a psicanálise, a psicologia clínica, né? Dentro a história da psicologia, a economia clínica, né?
O Freud, como era, ele era um homem, ele era um médico do século XIX, né, um neurologista e tal. Ele foi para a França estudar na Salpêtrière com o Charcot, que é o cara do filme, né, que é considerado um dos pais. E a Salpêtrière, ela é o lugar onde a medicina neurológica vai nascer. Vai ter vários outros caras ali, Esquirol, Borel, né, vão estudar várias síndromes que existem até hoje, epilepsia, Tourette, né, que tem a síndrome de Tourette. Vai ser esse grande manicômio, né? Esse grande depósito de mulheres pobres, porque a Salpêtrière ali do filme, né? Naquela época, uma mulher rica ela era tratada em casa pelo seu médico, né? Quem ia para a Salpêtrière, para o grande manicômio, eram pessoas como a Augustine, que era uma empregada doméstica, que morava na casa do patrão, que era humilhada, explorada e tudo mais. Tinha 9 irmãos, né? As mulheres sofriam muito naquela época pela questão do machismo estrutural, né? Quer dizer, bom, cada vez que a mulher fazia sexo, ela engravidava, ela passava boa parte da sua vida fazendo afazeres domésticos ou cuidando de criança ou engravidando, né? Os homens tinham a liberdade do mundo do trabalho, né? Então, esse sofrimento feminino, né? Essa loucura feminina, essa patologia, né, esses fatos das mulheres, ele vai ser enquadrado por médicos homens. E o Freud, por ter estudado com o Charcot, por ter aprendido o hipnotismo com o Charcot e ter estudado a histeria com o Charcot, ele vai idolatrar o Charcot. Só que, claro, toda essa história da psicologia, da psicanálise, contada por homens, né? Esse livro vai ser contado por um homem também, mas ele vai trazer a visão feminina e o filme da Augustine ele é uma história que põe o ponto de vista que aí traz o ponto de vista das mulheres, né? Existe toda uma história da psicologia que é contada por mulheres, né? Por mulheres negras, por pessoas negras, enfim. Mas é muito interessante, né, gente? Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, né? Como o Didi Uberman escreve, né? Então ele fala desse hospital a Salpêtrière, né? Quer dizer, como as mulheres chegavam nesse lugar, né? Como as mulheres, os negros, os pobres, né? Eles vão ser com os chamados pederastas sifilíticos, que vão ser depois vão ser chamados de homossexuais pela psiquiatria, que vão ser essa categoria de sub-humanos que vai ser classificada pela psicologia, né? Assim como os imbecis e os idiotas, né? Não sei se vocês sabem, isso é um tema da nossa disciplina, né? Que a loucura ela é muito carregada de moral, né? Um exemplo disso, né, gente? Por exemplo, imbecil e idiota. Imbecil nessa época aqui, imbecil e idiota eram patologias, né? O imbecilismo e a idiotia. E depois vira xingamento, né? Hoje em dia a gente chama as pessoas de imbecis, de idiota. A gente chama a pessoa de retardado, que nessa época tu falava, né? A pessoa tem um retardo mental. Hoje em dia a gente não fala mais isso, tá, gente? Isso é uma terminologia equivocada de chamar a pessoa de. Assim como uma pessoa de síndrome de Down, né? Ela é chamada de mongoloide, né? E depois vira também xingamento de chamar alguém de mongoloide, né? Então a gente chama a pessoa de louca, mulher louca, né? Geralmente a gente xinga as mulheres de loucas. Quer dizer, é uma estratégia machista, misógina, tu dizer, mulher é tudo louca, né? Desqualificar o pensamento feminino, né, chamando de louca. Isso, né, para quem viu o filme, né, isso aparece lá na Salpêtrière, essa desqualificação de o feminismo ele vai ser uma forma de loucura. As mulheres são intelectualmente inferiores aos homens, né? Os homens dominavam também esse âmbito do saber, da medicina, do direito, da escola. Quer dizer, muito poucas mulheres vão resolver conseguir estudar e fazer curso superior. Isso é bem bonito, uma história da psicologia no Brasil, que é contada por mulheres negras, né? Que são mulheres que vão se educar, que vão fazer doutorado, mestrado, vão estudar filosofia, vão produzir grandes livros, grandes textos, e que isso é absolutamente apagado, né? Ninguém sabia até hoje, né? Hoje em dia existe um renascimento disso. Né, de todas essas, Virgínia Bicudo, Neuza Santos e Souza, Exildia Nogueira, Lélia Gonzalez,
né? Vai chegar aqui o pensamento da Angela Davis, que é uma comunista marxista americana, né? Vários pensadores e pensadoras negros, Abdias do Nascimento, né? São todas essas pessoas que construíram um saber importante, que esse saber foi renegado, né? Desde até que vocês sabem de pessoas que eram negros e negras e que não são considerados negros e negras, como Machado de Assis, né? O Castro Alves, o Alexander Dumas, né? Mas é importante, né, gente, a gente ver como que era isso na prática, né? Então, o Foucault vai falar assim: existe a arqueologia do saber, quer dizer, que são as teorias que vão se produzir naquela época, daqueles caras que vão escrever tratados de psiquiatria, tratados sobre a doença mental, tratar, né? Vários tipos, assim, ou aquilo que acontecia mesmo, né? No âmbito dos manicômios, né? Onde as pessoas, onde aquela teoria maravilhosa que falava da eletricidade e tal, vai se converter num choque elétrico usado como tortura, né? Onde aquela teoria sobre olha aqui, existe uma relação entre o útero e a mulher, os hormônios, não sei o quê, bom, e aí a pessoa vai ter tortura, assim, vai se fazer uma tortura, que é introduzir alguma coisa para estimular, né? Introduzir um consolo lá cirúrgico para estimular o útero da mulher, porque isso aí teria né? Isso teria um efeito terapêutico, tu vai condenar a mulher a fazer uma histerectomia para curar a sua rebeldia, o seu feminismo. Então, o Didi Uberman, nesse livro, A Invenção da Histeria, ele vai fazer um relato disso, uma denúncia disso, né? Chamando aqueles médicos de hipócritas, de misóginos, né? Imagina, né, gente, os estudos de caso feitos nas aulas, né, eles eram feitos ali, em loco, né? Então, imagina vocês, né, gurias? Então, tu tem uma doença mental. E aí te colocam num palco, assim, te maquiam, te vestem, e aí o médico vai te apresentar, assim, ó, essa aqui é a fulana de tal, olha aqui os sintomas dela. No caso, aparece no filme, né, a Augustine, ela é hipnotizada, e aí ela tem um delírio lá, uma crise epilética, uma crise histérica, e ela começa a se masturbar, daí aqueles caras, aqueles médicos todos se excitam olhando ela, né? Imagina, as aulas de anatomia eram feitas assim, né? Ou com animais, ou com pessoas, né? Então a pessoa era exposta ali na aula para todo mundo ver, né? Então o Didi Uberman vai escrever, né, que sobre o início, né, da Salpêtrière. O que era a Salpêtrière, né? O teatro dos crimes. A Salpêtrière era a meca do grande encarceramento, a localidade conhecida como Pequeno Arsenal, o maior asilo da França, com seu pátio dos massacres, suas mulheres devassas, convulsionárias de São Medardo, as anormais constitucionais e outras criminosas natas, prestem atenção nisso, né? Todas encerradas ali, outra Bastilha. Foi o Hospital Geral das Mulheres, ou melhor, de todo o rebotalho feminino. Até os médicos do Hotel Dieu eram proibidos de recolhê-las e lhes prestar cuidados. É que somente na Salpêtrière acolhiam-se, entre aspas, portadoras de doenças venéreas, entre outras mulheres. Elas eram açoitadas logo na admissão. Imagina, né, gurias? Vocês vão. Assim como no filme do Augustine, né? O Augustine tem uns sintomas histéricos, ela vai lá, daí ela passa por uma triagem. Bom, agora tu vai ficar morando aqui, tu vai trabalhar, descascar batata e tal. Mas tinha um ritual também de açoitar as mulheres loucas que eram acolhidas. É um horror inominável, né, pessoas? Elas eram açoitadas logo na admissão, recebiam a certidão de castigo, preenchida, e eram internadas. O maior asilo da França, um asilo de mulheres. Cabe-nos imaginar, ou tentar imaginar, que a Salpêtrière, bem dentro de Paris, foi esse lugar inimaginável da feminilidade. Digo, uma cidade de mulheres, a cidade das mulheres incuráveis. 3.000 a partir de 1690, 3.000 indigentes,
vadias, mendigas, mulheres caducas, velhas fiandeiras, epilépticas, mulheres na infância, inocentes, aleijadas e disformes, moças incorrigíveis, loucas. Em 1873, eram 4.383 pessoas. Você já pensou o que é 4.000 pessoas internadas no hospital, né? Dentre elas, 580 empregadas, 87 em repouso, 2.780 administradas, entre aspas, 853 alienadas e 103 crianças. Grande centro da morte de mulheres, em 275.448 metros quadrados, em cujo centro ficava uma esplêndida igreja de projeto cruciforme. Em 1863, que é a época que o Charcot estava ali, né, o diretor de Administração Geral da Assistência Pública, senhor Rousson, apresentou ao senador-prefeito do Sena, senhor Dupont, seu volumoso relatório sobre o serviço de alienados do Departamento do Sena do ano de 1862, mesmo ano em que Charcot ingressou na Salpêtrière. Estatísticas interessantes. Um médico para cerca, atenção, um médico para cerca de 500 pacientes. Vocês reclamam do SUS hoje, né? Três regimes alimentares. Alienadas com duas porções diárias, alienadas com uma porção, alienadas em jejum. 153 crises epilépticas por ano. Índices de cura estimado em 9,72%. Não sei de onde sai esse número. 254 óbitos de mulheres em 1862. Você sabe o que é morrer 250 pessoas em um ano em um hospital? Né? Isso acontecia aqui nos manicômios também. Mortes de mulheres por causas presumidas de alienação. Prestem atenção, né, gente? Alienação significa loucura. Então, são 250 pessoas que morreram de loucura. Né? Que causas exatamente? O senhor Rousseau recenseou 60 delas. 38 causas físicas, dentre elas onanismo. Você sabe o que significa onanismo? Onanismo? Onanismo significa masturbação. Onanismo, digamos, é o termo técnico para masturbação, né? Onanismo. Inclusive, essa é uma das palavras que os portugueses deram para os japoneses, né? Masturbação em japonês significa onani, né? Porque onanismo é masturbação. Então, onanismo, masturbação como causa de morte. Prestem atenção, pessoas. Escrófula, que significa tuberculose, né? Pancadas e ferimentos. Da onde, né? Devassidão e libertinagem. Presta atenção, gente. Devassidão e libertinagem como causa mortes, né? O cólera, a eretomania. Eretomania é apetite sexual, né? Eretomania é a pessoa tarada que gosta de fazer sexo, né? Como causa mortes, pessoas, né? Alcoolismo e o estupro, que é uma coisa muito comum, né? Nos manicômios, né? Desde tempos até tempos recentes. 21 causas morais. Olhem, gente, causas morais de morte, entre as quais o amor, a alegria, as más leituras, gurias. Então, gente, vocês podem morrer com as coisas que eu dou para vocês lerem, não leiam, né? Eu vou dar Foucault para vocês lerem e vocês podem morrer, né? A nostalgia e a miséria. E uma que reunia todas as causas desconhecidas. A histeria ainda não aparece nesse vocabulário. Melhorias da gestão do Sr. Rousseau na Salpêtrière em 862, uma parte do pátio foi transformada em jardim e se comprou um piano. Então, gente, apresentei para vocês um pouco da história da loucura, né, até a Idade Clássica, né? Então, bom, a gente está aqui, né, nesse âmbito no século XIX, e na próxima aula a gente vai entrar no Freud, né, na psicanálise, e a gente vai continuar contando essa história da psicologia, da história da clínica e da loucura até chegar aos dias de hoje, até chegar no autismo, no TDAH, né, na medicalização, na Ritalina, essas coisas assim. Então, eu vou continuar mandando para vocês vídeos, né, de história e tal, que vão até chegar na história de como a psicanálise ajuda a construir o século XIX, até construir o século XX. A próxima aula vai ser na segunda-feira que vem. São duas aulas, 2 semanas sim, 2 semanas não.
E fiquem atentos ao WhatsApp que eu vou mandar material para vocês. Por favor, gente, não me deixem só. Alguém tem alguma questão, gente? Alguma colocação, algum comentário? Fez sentido a aula hoje? Ou eu tô aqui, que nem um louco, assim, falando sozinho? Eu só comentar, eu achei muito legal o filme e achei muito novo pra mim aquele termo que tu usou do histeria, com a ligação com a questão de estéreo e de útero. E Uhum, no filme me remeteu àquilo que tu tinha comentado, eu tinha até feito uma anotação. Achei bem interessante. uhum. Tu visse, né, Vitória, que o filme traz aqueles depoimentos das mulheres, né? Foi a parte que mais me marcou e a trilha sonora daquela cena foi muito pesada, né? Uhum. Você imagina por que que aquelas mulheres eram loucas? Porque elas eram caladas, né? Elas eram silenciadas. E aí a gente vai ver depois com Freud como é que ele vai começar a escutar essas mulheres. Porque aquela medicina ali produzida no Salpêtrière, ela não tinha como objetivo tratar as pessoas. Essa é a questão, Uhum. né? O objetivo Ali, era até trancar, eu vi um punir comentário de e... um. Eu Sim, vi um comentário sobre o filme no, porque eu achei um link no Facebook com a qualidade um pouco melhor. Daí, porque tava meio ruim a qualidade sim, no YouTube. E sim. É difícil aí, de achar esse filme. eu achei difícil também, eu demorei a achar. E aí, a moça que tinha postado era uma psicóloga e ela tinha até comentado, tinha botado na descrição que era um hospital psiquiátrico e asilo de mulheres. E Uhum, eu não sei, eu tenho essa sensação, eu não sei se o termo remete a isso de abandono, assim, mas é que a questão do asilo, eu acho que tem isso de largar alguém lá, né? Não com o objetivo, tipo, de uhum, fazer um processo de cura, de tratamento, tipo, uhum, uma clínica de uhum, reabilitação. Esse termo asilo é uhum. como se fosse um, vamos largar lá. A grande questão, né, Vitória, que a gente, e vai ser ao longo do semestre, a gente vai trabalhar isso, né, que a ideia sempre foi administrar, entende? Uhum, Então, recentemente, agora há poucos anos, o Vladimir Safatli e o Christian Dunker lançaram um livro chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né? Então, o manicômio daquela época vai ser a maneira como a Revolução Industrial e aquela sociedade vitoriana, cristã, etc., vai administrar isso, vai administrar as mulheres loucas, dentro de uma sociedade da Revolução Industrial, né? E esse contexto social ele vai produzindo as suas formas de administrar o sofrimento psíquico, né? O sofrimento psíquico das mulheres, enfim, dos trabalhadores e trabalhadoras e tal. Então, essas tu diz coisas no vão sentido, se... tipo, de contenção, assim, contenção de Sim, caos? sim, sim, de Sim. disciplina, né? De tu colocar aquela pessoa ali e deixar, né? Tu vê a Augustina, ela vai ser, vai chegar lá, tu vai trabalhar, né? Mas ali não sei se estava num período onde já se usava a medicação. Sou meio perdida nessa questão de linha do Não, tempo. não, a Mas medicação é é. no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu pensei, me lembrou muito também aquele filme Bicho de Sete Cabeças. Claro que situações totalmente Sim, diferentes, mas é essa sensação de sim, que alguém fica jogado num lugar pra, pra ficar ali mesmo, sabe? Sem o objetivo de que essa pessoa saia melhorada. exatamente. Tu pegaste uma questão muito interessante, tá? Que é o abandono e o isolamento, né? Isso vai sempre, tipo, começa com os leprosários, né? Depois tu vai ter os asilos de alienados, os hospitais, quer dizer, é o lugar onde eu vou depositar o rebotalho humano. Como eu falei, né, Vitória? Se a gente for Uhum. estudar o Freud, né? O Freud vai ter os estudos em histeria, por exemplo. O Freud vai ter pacientes que vão ter grana, entende? Então ele vai. Inclusive, os sintomas dela são sintomas de pessoas que têm grana. É, tinha uma paciente lá, por exemplo, que ela fala três línguas, entende? Então, o sintoma dela é que ela vai, ela vai falar só inglês, não vai falar não fala alemão, né? E o Freud vai na casa dela, vai fazer tratamento lá na casa e tal. Quem vai passar o Petriere é as mulheres pobres, né?
E depois, né, Vitória, vão ter várias práticas de subterfúgio. Primeiro isso, né? A mulher, daqui a pouco ela é uma sufragista. Aí o cara vai internar ela no hospício, tá? A mulher engravida, né? A filha do fazendeiro lá engravida, ela vai para o hospício, Isso tu falou, tu tá? mencionou agora engravidar, e tu tinha falado mais no começo da aula, da É, questão de higienização, né? sim, Não sei, sim, não sei se é da sociedade, qual que é o termo para isso, mas sim, esse sim, processo, assim, de higienismo. higienismo, isso, perdão. E aí eu associei essa questão também de fazer esse processo de esterectomia nas mulheres, né? Que é como se fosse Uhum. uma contenção de. Só que não faz sentido, porque se tu for tornar todas as mulheres estéreis, acabou a humanidade, né? Mas é como se talvez fizessem isso para conter aquele nível de doença que estava ali naquela genética específica, sabe? Ah, eram práticas médicas que referendavam um poder médico, né? Um poder, bom, eu vou fazer isso aqui. Ou tu vai ter as outras, por exemplo, a lobotomia, né? Ou o choque elétrico mesmo. Vai ver no vídeo, no bicho de sete de cabeça, que essa é uma prática que vai acontecer, né? Que no discurso o choque elétrico era terapêutico, mas na prática ele vai virar tortura, né? Então é uma maneira de tu tem de manter um poder a partir de uma tortura. A Marilene fala uma coisa interessante. Antigamente as pessoas diziam que quem tinha depressão era sintoma de preguiça. Sim, Marilene, a depressão no início ela não vai ser considerada uma doença mental. Ela vai ser Tem gente que tem chamada esse de pensamento até melancolia. hoje, né? O quê? Tem gente que tem esse pensamento de que a depressão não é uma doença até hoje. É, a depressão, na verdade, não é a mesma, Vitória, mas não com o mesmo motivo, entende? Sim. Existe uma medicalização das coisas, uma psiquiatrização das coisas que vai transformando tudo em doença. Esse é um problema, né? Mas como que Mas chama daí? Qual que é a condição da depressão? aí é que tá. Muito boa a tua questão, Vitória. Muito bom, genial. Existe um livro do Foucault que é A Palavras e as Coisas, que vai falar sobre isso, porque tudo isso é linguagem, né? Uhum. Então, eu posso. A palavra patos, lembra que eu falei da palavra patos? O sentido da palavra patos ele vai se bifurcar. Por um lado, ele vai ser manter a sua questão do sofrimento, e por outro lado, ele vai ser uma patologia que cabe aos homens médicos curarem com seu poder, sua medicação, entende? Então, daí tu deixa, por exemplo, tu vai transformar a tristeza em depressão, né? É muito raro hoje tu ter aquela depressão que era a depressão mesmo tratável. Hoje em dia qualquer coisa vai virar depressão. Hoje em dia qualquer coisa, qualquer pequeno sofrimento, tu pode dizer, eu estou deprimido, né? Então existem vários tipos de depressão na verdade a gente não tem muito foco nisso. E existe um interesse de manter as pessoas medicadas, né? Então, principalmente para o trabalho, né, Vitória? Então existe a questão assim, bom, tu tem que estar bom, tu tem que estar apto a trabalhar, né? Então a medicação ela vai te possibilitar isso. Que tu E aí é é o a trabalho que te dá administração, depressão. né? Hã? Aí é o trabalho que te dá depressão. Ou tira. Tem um livro sobre isso, inclusive aqui na minha biblioteca, que fala sobre isso, sobre a depressão e o capitalismo. E tem outro livro que é sobre a questão do trabalho e da saúde mental, que gera um paradoxo, né? Porque o trabalho vai ser considerado como algo que cura uma doença mental, né? Quer dizer, vai trabalhar e vai melhorar assim, né, com o trabalho. Por outro lado, o trabalho provoca sofrimento psíquico, né? Tem o adoecimento do trabalho, que a gente vai estudar aqui também. Mas, por outro lado, né, tu tá desempregado também é algo que te provoca sofrimento psíquico e te adoece, Sim. né? Muito Tanto a legal gente cerca isso essa por todos os conexão e lados. desconexão. É. Mais importante, né, Vitória, que eu quero que tu compreenda, que as pessoas não compreendem direito, é que não existe essa naturalização que às vezes quando a gente vê uma coisa no Facebook dizendo assim, olha, a pessoa tem depressão, então tem gente que acha que isso é frescura, a depressão é uma doença e ela tem tratamento. Isso é uma propaganda da medicina subliminar, né? Então, quer dizer, não, a gente tem que reconhecer o sofrimento das pessoas que têm depressão, né? Ser solidário, compreender, aceitar, né? Entender que aquela pessoa está sofrendo, mas ao mesmo tempo existe uma captura aí,
né, de um poder médico que vai pegar isso e vai dizer, não, eu tenho a solução e eu tenho a cura a partir de uma administração contínua de um medicamento. Né, ninguém pode tomar medicamento para sempre. E esses caras ficam dizendo assim, não, tu vai ficar sendo administrado para sempre aqui. Quer dizer, não é o capitalismo que está te deixando doente, né? É tu mesma que está doente. A culpa é tua. Porque tu tem depressão, então a gente te dá um remédio. A gente não vai melhorar tuas condições de trabalho. A gente não vai combater o machismo, né? A gente não vai combater o racismo, né? Não, a gente vai medicar as pessoas. Essa é a questão. É como o caso da aprendizagem é a mesma coisa, né? A escola é uma maravilha, né, gente? A escola hoje é sensacional, né? O problema do aluno que não aprende é dele, que é autista, né? Que tem TDAH. A escola é uma delícia, os professores são bem pagos, tem banheiro bom, tem equipamento, tem estrutura, as pedagogias são super modernas, né? Desculpe por ser irônico, né, gente? Então, esse é o início, né, gente? A gente vai ver a psicologia aqui nesse paradigma crítico, né? A gente vai estar sempre não naturalizando as coisas, né? Porque naturalizar a doença é a mesma coisa que naturalizar o papel da mulher na sociedade, é a mesma coisa que naturalizar o papel do negro na sociedade, né? Então, a gente vai ter sempre essa visão crítica. E sobre essa questão da depressão, né? Quer dizer, ela não porque ela não tinha, a depressão não tinha sintoma. Sintoma era tu ter alucinações, tu ter delírios, tu ter convulsões, né? Depressão era tu ficar preso em casa, né? Quem era rico era aqueles poetas da geração dos românticos lá, né? Que os caras eram todos uns filhinhos de papai que queriam morrer de tuberculose, né? E eles escreviam aqueles poemas trágicos da morte. Se eu morresse amanhã, essas coisas assim, né? O Machado de Assis, como ele era negro, ele precisava trabalhar porque ele não tinha o pai rico, foi o único que sobreviveu e o que virou o maior escritor de todos. Mas é isso, gente. Eu vou mandar mais uns materiais para vocês ali para vocês lerem, né? Alguns vídeos para vocês verem, para a gente começar continuando essa história, né? Entrando no século XX, falando do Freud, a gente vai falar de psicanálise do Freud, do início, de como o Freud começou a tratar as histéricas a partir da escuta, né? E como que a psicanálise vai se expandir, né? E ela vai criar a ideia da psicologia clínica, né? E como uma interpretação equivocada do Freud vai acabar parindo o século XX como a gente conhece hoje. Eu vou mandar para vocês um documentário chamado The Century of the Self. Ah, Vitória, agora eu não me lembro em qual plataforma, mas tem um filme chamado O Baile das Loucas, Anotarei aqui e pesquisarei. que é um filme que se passa na mesma época da Augustine e que aparece o Charcot também. Só que ele é um filme mais moderninho, assim, e tem uma história um pouco mais fantasia, né? Esse Augustine é cru, né? Esse Augustine é Uhum. baseado mesmo nas coisas reais, né? É mais cru. O Baile das Loucas também é baseado em coisas reais. Imagina, né, Vitória, que uma vez por ano eles faziam um baile com as mulheres da Salpêtrière. Então as pessoas podiam entrar ali, né? E os homens podiam dançar com as loucas, né? Eu ia dizer que loucura, e eu lembrei que até ficava Não. meio sarcástico. Porque sempre teve, na época dos asilos de alienados, os loucos eram expostos como animais, né? E como um zoológico, né? E no caso aí já do baile das loucas, as mulheres também eram meio que expostas, era quase como se fosse uma prostituição, assim. Né? Então, não, que as mulheres agora elas vão tudo ficar arrumadinha, bonitinha e vão entrar os homens aqui e vão poder dançar com elas. Tem um filme e esse filme trata disso. E aí eu mandei, não sei, eu mandei para vocês o Holocausto Brasileiro, que conta a história do manicômio no Brasil, né? Do manicômio de Barbacena, que é o mesmo, né? A mesma história do São Pedro, de todos os manicômios, né? E que tinham tudo que aconteceu na São Salpêtrière, né? Só que tudo um século depois, né? Então tá, gente. Muito obrigado, gente, pela atenção. Foi uma delícia. A aula tá gravada, se alguém quiser, né?
E falar para os colegas ali que eu gravei a anterior também, né? Professor, se tu Então, manda o link ali no grupo da para gravação, aula, onde sim, é, sim, amanhã eu vou fazer isso, eu vou subir tudo e vou mandar. porque na segunda-feira eu tô soltando tarde de serviço, aí eu entro só perto Tá. das 20 horas. Tá bom, Vitória. Eu vou botar a aula passada e vou botar. Eu boto, eu subo para o YouTube e boto um link restrito. Tá Sim, bom, eu mando ali para o grupo. Eu faço isso. tá. Muito obrigada. É que se vocês não me pedirem, eu não faço. Vocês têm que ser ativos, né? Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa semana para vocês. Igualmente, Torçam boa por noite. mim, amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Ou boa Torçam sorte. para eu não morrer. Não, tá. É só operar um dedo, é só operar o dedão do pé, não vai dar nada. Um abraço, gente. Boa semana. Tchauzinho.